e também a movimentação dos pré-candidatos, à presidência da República. Eu converso mais uma vez com o José Maria Trindade, nosso comentarista de política em Brasília. Zé, boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais agora, 4h47 da tarde. Me conta uma coisa, qual a sua análise aí sobre o que disse o presidente? Você participou dessa sabatina, o que a gente viu o presidente dizer, defendendo o 7 de setembro, reclamando de atos legais do Supremo Tribunal, citando inclusive novamente o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que recebe o convite, conversa com o Alexandre de Moraes, logo depois ele volta a cometer o que o presidente chama de ilegalidades. Diga-se de passagem, muitos juristas têm o mesmo entendimento do presidente. Olha, Piotr, eu cheguei até mais cedo no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. Conhecedor da rotina do presidente, ele acorda muito cedo. Ele me disse até que nem dorme muito, fica acordando, olhando, e tivemos a oportunidade de conversar. Ele descontraído, mas ao mesmo tempo, Piotr, muito irritado com o que ele chama de tentativa de jogar na lama a sua família. E aí ele diz o seguinte: é normal que na política se faça um trabalho de desconstruir a imagem do político. O que irrita muito o presidente é jogar a mulher dele, a dona Michele Bolsonaro, né, a família dela, também a mãe dela e também os filhos. É o caso, por exemplo, de dizer sobre a compra em dinheiro de vários imóveis. Ele cita, por exemplo, um ex-cunhado. Diz que ele não sabe exatamente o que faz, onde está o ex-cunhado, por isso não tem que responder por ele, né? Sobre esse relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, o presidente demonstrou também um certo desconforto. Ele disse que no privado, né, no segredinho ali, o ministro Alexandre de Moraes tenta uma reaproximação, mas no público joga pedras. Ele chegou a dizer que ficou surpreso com aquele discurso na posse do ministro Alexandre no Tribunal Superior Eleitoral, demonstrando que não esperava um discurso naquele tom e que o convite para que ele fosse à posse foi muito incisivo, muito insistente, por isso ele aceitou, né? Por outro lado, ele diz o seguinte: num provável segundo mandato, ele será, Piotr, muito mais firme com o Supremo Tribunal Federal. Citou como exemplo esse decreto sobre as armas. Aí ele diz, olha, o decreto será reeditado e terá que ser cumprido. Então, esta é a posição ali dos bastidores e da conversa com o presidente. Ô, Zé Maria, porque o questionamento que se tem hoje, e isso é muito plausível a gente voltar a discutir esse assunto, tem sido uma tônica desse ativismo, depois desse ativismo do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo não é o fiador da República, o Supremo é o guardião da Constituição. E normalmente o Supremo está sofrendo agora críticas por justamente não cumprir a Constituição, não entender e, obviamente, não praticar a separação dos poderes. Há uma frase que você conhece muito bem sobre o Supremo Tribunal Federal, que são 11 ilhas. Parece que uma ilha é maior do que a outra, né? No caso, a ilha do ministro Alexandre de Moraes. Isso não tem causado desconforto no Supremo ou há um ativismo político contra o Planalto, o Palácio do Planalto e o presidente Bolsonaro descancarado sem que outros ministros se manifestem? À exceção, obviamente, dos últimos 2 ministros que receberam indicação do presidente, mas sim foram aprovados pelo Senado, tal como qualquer outro ministro que está no Supremo. Pois é, olha, Piotr, a situação chegou a tal ponto que isso evoluiu, não são mais 11 ilhas, são 14 ilhas, né? Cada um dos ministros tem um jeito de decidir. A primeira turma tem também a sua maneira, a segunda também, e o plenário também tem o seu jeito de decidir. Fragmentaram o Supremo Tribunal Federal. Muita gente fala aqui em parlamentarização do Supremo e a culpa seria a mosca azul, a luz azul, ou seja, a televisão que foi instalada no plenário do Supremo Tribunal Federal, que deu esse ar de parlamento e de política ao Supremo Tribunal Federal. Veja bem, essas decisões do Supremo, na verdade, elas retratam ou deveriam retratar a Constituição, né? Quem é a grande fiadora da democracia e da estabilidade é a Constituição e não o Supremo Tribunal Federal, que é guardião da própria Constituição. Eu acompanhei a feitura da Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, Ulisses Guimarães e nenhum líder poderia imaginar, poderia pensar
que um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia, um ministro, não é o plenário, mandar prender um deputado federal ou simplesmente anular, tornar inconstitucional ou sem efeito uma lei aprovada na Câmara, aprovada no Senado e sancionada pelo presidente da República. É isso que alimenta os bastidores aqui e muitos políticos dizem que depois das eleições haverá sim uma ação para mudar e relocar aqui os poderes na Praça dos Três Poderes. Até porque, Zé Maria, obrigado, viu? Vale só complementar. O Supremo tem avançado sobre decisões do Executivo, mas também, como fez o Zé Maria agora, a referência, inclusive, a caçar um deputado, ou seja, mandar prender um deputado dentro do Congresso Nacional, sobre as prerrogativas do Congresso Nacional. Ou seja, o Supremo está se achando um poder acima de todos os outros. E isso não está escrito na Constituição de 1988, a Constituição vigente no país. Zé Maria, obrigado pela gentileza. Boa tarde uma vez mais, hein?